Olá, boa noite a todos os ouvintes, sejam muito bem-vindos. Eu sou Elaine Nunes Jordan, do Centro Espírita Luz e Verdade de Curitiba, e agradeço imensamente o convite da Juliana Caju, do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade em Piraquara, no Paraná. Vamos, antes de iniciar a live, nós temos que pensar que nós tivemos um dia especial na CEFEC, né? Afinal, nós estamos aqui em celebração, comemorando 79 anos, que aconteceu o aniversário dia 9 de agosto. Então, desejamos vida plena e de muita liberdade espiritual para os colaboradores da casa, frequentadores e os mentores. E quem quiser deixar aqui um like, um joinha, né, aproveita. Vamos lá. Para começar a live, é importante primeiro que a gente esteja em paz conosco mesmo. Então, nesse instante, vamos fechar os nossos olhos e acalmar o nosso coração. Nós vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos mentores, que nos conduzam nesse momento à tranquilidade, que acalmem os nossos corações, que tranquilizem os nossos pensamentos, para que a gente esteja protegido, relaxado, e que as palavras que aqui forem emanadas, elas sejam de muita reflexão, que façam com que a gente melhore dia a dia a nossa caminhada. Então, respiremos profundamente e entremos em sintonia com o mundo maior. Eu trago para vocês hoje um assunto que eu falei anteriormente, né? Desejei liberdade espiritual ao CEFEC. E é este o tema da live de hoje. Liberdade espiritual. O quanto nós temos de liberdade nesse momento? Todo mundo falando deste momento, nós não vamos deixar de citá-lo com certeza. E eu poderia perguntar a todos os ouvintes, né, quem está aqui, será que vocês se sentem livres? Realmente livres? E outra pergunta, será que nós usamos a nossa liberdade ao nosso favor? Todos aqui sonhamos com uma liberdade plena, fazer o que quer, quando quiser, como quiser, porém, nós esquecemos de algo que Deus, nosso Pai, nos deu, o livre-arbítrio. E aí nós precisamos entender tanto a liberdade quanto o livre-arbítrio, eles parecem palavras que têm uma mesma conotação, porém, entre elas existe um direcionamento diferente que cabe-nos aqui compreender. Então, vamos compreender para poder realmente viver a nossa liberdade. O nome liberdade refere-se ao mundo externo, nosso mundo externo. E aqui eu posso citar alguns exemplos, né, do mundo externo: liberdade de culto, liberdade social, política, econômica, liberdade da palavra. Isso tudo nós conquistamos, esta liberdade tão sonhada, nós conquistamos com conhecimento. O livre-arbítrio, ele já é algo interno, é algo que se refere ao nosso mundo interior. Um exemplo disso seriam as nossas escolhas, de seguirmos pelo bem ou pelo mal. Isso está relacionado à nossa vontade interna. Se o livre-arbítrio é o que a gente sente internamente, pensemos então se nós conseguimos unir o nosso conhecimento com a nossa consciência, vamos ter a liberdade que a gente tanto espera. Simples assim? Não, não é tão simples assim. É relevante entender que cada um de nós que aqui está, eu aqui falando, vocês aí me ouvindo,
todos temos uma liberdade que nós chamamos de relativa, né? A liberdade do mundo externo ainda é relativa, porque a minha vontade individual acaba quando começa a do meu próximo, a do outro. E Jesus nos deixou lições de liberdade e de livre-arbítrio. Jesus nos disse que a lei da liberdade funciona para nós dentro de limites necessários. Devido à nossa condição evolutiva, nós precisamos de limites. E quando a gente ultrapassa esses limites, o que acontece conosco? A gente tem que assumir as consequências. Jesus ainda disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Do quê? Dos nossos preconceitos, do nosso apego material, da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa ganância, da nossa crueldade. Quantas coisas erradas já fizemos? Precisamos nos libertar disso. E cada um de nós amplia os nossos conhecimentos e estabelece tudo isso a partir de uma consciência do que, de tudo que nós fazemos. Esse momento que aqui estamos, o que estamos fazendo? Melhorando o nosso conhecimento, adquirindo a informação, para que depois, sozinhos, nós possamos refletir sobre elas e realmente se sentir livre. Mas para isso é importante que nós busquemos refletir sobre as nossas experiências, considerando que tudo aquilo que fizemos de bom, com certeza vai nos favorecer. Vai favorecer a nossa liberdade espiritual. E com certeza também irá enaltecer o nosso livre-arbítrio. Caso contrário, nós vamos precisar rever aquilo que vivemos e convivemos. E esse trio que relaciona a nossa experiência com as nossas vivências e as nossas convivências vai ampliar a nossa consciência, permitindo assim que a gente consiga prestar um pouco mais de atenção em nós mesmos, nos outros, no mundo como um todo, e vai nos permitir ficarmos mais próximos de Deus. O importante de tudo isso é que nós não precisamos ter pressa. Aliás, nesse momento a gente não tem que ter pressa de nada, né? Nós precisamos sim ficar atentos. Vigiai e orai. Para quê? Porque nós temos a liberdade de escolha. Cada espírito constrói o seu perfil, seja na inteligência, seja no afeto, seja no sentimento, sejam os valores, seja a consciência. E com isso, nós conseguimos exercitar o nosso livre-arbítrio. Então vejam que a liberdade externa e o livre-arbítrio interior, eles precisam trabalhar juntos, para que assim a gente conquiste a liberdade espiritual. E vai permitindo dessa forma que cada um de nós alcance os nossos objetivos de vida e siga progredindo, que é o que nós queremos, progresso. Esse texto que eu acabei de passar para vocês, ele foi um texto adaptado do Espírito Limeira de Andrade. E agora eu trago mais informações sobre liberdade espiritual na questão 872 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, aonde ele fala da lei moral. E lá diz assim: o livre-arbítrio se pode resumir assim: o homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que ele pratica não foram previamente determinados. Os crimes que ele comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova ou por expiação, escolher uma existência em que ele não seja levado ao crime, que ele seja livre para poder escolher em agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe para que ele, quando no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência, porque nós escolhemos tudo que estamos vivendo aqui, seja a família, seja o trabalho, sejam os caminhos a seguir, cabe a nós a escolha.
Só que para tudo isso, nós precisamos nos educar. A educação é algo fundamental para que a gente consiga combater as más tendências. E essa educação só terá êxito nesse combate todo quando nós fizermos um estudo aprofundado da natureza moral do homem, né? Nós precisamos nos moralizar. E assim, através do conhecimento das leis que regem essa natureza moral, nós vamos conseguir nos modificar. De que maneira? A gente modifica a nossa inteligência nos instruindo, estudando, pesquisando, e nós modificamos o nosso temperamento pela nossa higiene mental e corporal. André Luiz nos dá muitas informações de que forma o Espiritismo nos propicia a liberdade. E de que forma, através desta liberdade, nós nos libertamos também na questão interior. Vamos compreendê-la, né? De que maneira tudo isso funciona. Como ainda nós somos seres imperfeitos e que a nossa liberdade sempre está limitada diante dos erros que já cometemos, o que cometemos no passado, em outras encarnações, chegamos aqui, né, reencarnamos, cometemos novamente, porque muitos de nós estão envolvidos em vícios, violências, guerras, corrupções, tudo isso que a gente vê ao nosso redor e que muitos de nós ainda vai continuar cometendo, né? Porque nós temos que ser tolerantes conosco mesmo, lembrando que nós estamos num processo de evolução. E assim, eu trago algumas dicas de André Luiz para que a gente perceba de que maneira nós podemos conquistar a nossa liberdade espiritual. Lá no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, ele relata no capítulo 2 que os espíritos infelizes, eles são atrasados, né? E eles escolhem algumas situações que a única coisa que eles podem fazer para melhorar é recomeçar. Nós somos eternos. A morte não existe. Aliás, nós somos, sim, responsáveis por tudo que fazemos diante da vida. E a dica importante é: fique atento às suas escolhas. Sigamos com as informações, né, de André Luiz, onde ele nos lembra que Jesus nos deixou muitas lições. Além das que André Luiz nos fala, né, ele já trouxe, Jesus nos deu todo o embasamento. A primeira delas, ser cristão é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quantas vezes repetimos isso? E quantas vezes mais teremos que repetir? Né? Porque nós não nos sentimos livres o bastante, muitas vezes, para interpretar o que Jesus nos deixou e o que André Luiz repete aqui. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. A dica que aqui está é: muitos de nós julgam o outro por não agir como cristão, não buscar a sua liberdade, mas esquece de si mesmo, de rever o que tem feito. Algo importante que André Luiz nos coloca, para que nós tenhamos uma liberdade espiritual, é a reencarnação. É perceber o quanto nós já sofremos e fizemos sofrer em outras vidas, ou nesta mesmo, né? E ficamos atentos às nossas desigualdades sociais, às dores que sentimos e aquilo que nós já fizemos outras pessoas sentirem. E às vezes a nossa liberdade, ela não se expande por essas situações que nós vivenciamos. Nesta semana, eu assisti o filme sobre a vida de Anne Frank, Anne Marie Frank, que ela desencarnou aos 15 anos de idade, né? O filme mostra o Holocausto e ele relata os acontecimentos da época. E aí, mesmo escondida e presa dentro do seu quarto, Anne Frank se sentia livre.
Quem tiver a oportunidade de assistir esse filme, o faça. Ela conseguiu, em tudo que ela escreveu no seu diário, separar a liberdade externa com a liberdade que ela não tinha, né? Porque essa liberdade externa ela não tinha, ela estava fechada dentro de um quadro. Mas ela tinha um livre-arbítrio e ela sonhava. E em tudo que ela escreve, ficou muito claro a liberdade interna que ela tinha. Então, ela não se crucificava, ela não se martirizava, ela era bastante livre. Eu fiquei bem, assim, eu já tinha lido o livro e achei importante ver o filme. E é isso que nós precisamos hoje, né? Compreender que se hoje nós estamos aqui isolados, mas nós continuamos livres, livres para pensar, livres para exercer, livres para sonhar. Então nós precisamos ficar atentos, né? A dica aqui é: fique atento às suas palavras, aos seus pensamentos e fortaleça-os para que você fique bem. Aí pensemos no nosso corpo, né? Essa capa que protege o nosso espírito. Vamos perceber o que a gente tem feito com ele? Será que nós estamos cuidando dele de forma correta? Como que está a nossa alimentação? Como que estão os nossos exercícios físicos e os nossos pensamentos? Dica de André Luiz. Nosso livre-arbítrio está condicionado a tudo isso que nós escolhemos. E, em consequência, a nossa liberdade espiritual também. E a nossa família? Será que nos sentimos livres dentro da nossa família? Famílias ajustadas ou desajustadas? A nossa família representa a nossa regeneração. Dica de André Luiz. Hoje nós estamos vivendo intensamente com as nossas famílias. Momento importante para ajustes, reajustes. Vamos trabalhar o perdão, a paciência, a tolerância. André Luiz ainda nos diz que nós precisamos libertar a nossa mente sobre tabus, né? Crença religiosa, nós precisamos pensar em viver o hoje e não nos preocupar com o futuro além da morte. Nossa dica é: nós e nossos entes queridos, nós estaremos juntos eternamente, mesmo depois do desencarne. Algo importante é que nós precisamos compreender que a fé raciocinada, ela é importante para não nos deixar nos levar por acontecimentos. E hoje nós estamos vivendo isso, né? Muitos de nós estão sendo levados por acontecimento e nem tudo é verdade. Pensemos nas lições que o Mestre Jesus nos deixou. E com isso, nós precisamos manter a serenidade, a paz diante de qualquer calúnia ou crítica, pensando sempre que os nossos adversários, sejam eles quais forem, eles vão ser os nossos instrutores. Mudar pensamento faz com que nós sejamos mais livres também. André Luiz explica ainda que as dificuldades exteriores, elas estão intimamente ligadas às nossas necessidades de nos sentirmos livres. E elas podem agravar as nossas situações. Então, não queira o que está distante de você. Perceba o que você tem com você mesmo. E aí a dica é: nosso autoconhecimento e nossa autoestima nos permitirão a liberdade tão esperada. André Luiz ainda ressalta que sem a caridade não existe salvação, né? Caridade para com o próximo e consigo mesmo. Allan Kardec nos deixou esta informação. Estou quase finalizando, né? E ainda nós temos aqui a fé. Tenhamos a clareza de que a fé ilumina o nosso caminho, mas que nenhum de nós fugirá à lei que mantém atribuir a cada um segundo as suas obras pessoais. Buscamos liberdade, buscamos verdade, né, livre-arbítrio, mas o que a gente tem feito por isso? Vamos refletir.
né? A nossa liberdade é externa, nosso livre-arbítrio é interno, e cada um de nós vai responder pelos nossos atos, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos. Lembre-se, então, que tudo isso que nós estamos vivendo não se trata nem de castigo, nem de pecado, e sim escolhas e responsabilidades que temos. A liberdade é o mundo externo. O livre-arbítrio é o mundo interno. E aí está a resposta da live de hoje. Portanto, para que nós possamos conquistar a liberdade espírita, é importante que nós estejamos em sintonia com o nosso mundo interno e também com o nosso mundo externo. Para tanto, é preciso se autoconhecer, entender e conhecer o próximo e ir em busca do nosso aperfeiçoamento moral, intelectual, ético. E de que forma, né, a gente consegue tudo isso? Porque parece tão simples eu estar aqui falando. Nós precisamos estudar. Estudar a doutrina, estudar as pessoas com quem nós convivemos, estudar quem realmente nós somos. De que forma? Pesquisando, compreendendo, não aceitando as coisas de forma fácil, né? E isso exige muito discernimento, muita dedicação. Aí eu poderia dizer para vocês, mas amanhã eu vou estar melhor, vou me sentir mais livre? Talvez não, né? Talvez isso demore um pouquinho. Vai caber a cada um de nós entender todo esse processo e perceber que as casas aonde nós vivemos, as casas espíritas, né, onde nós estamos, Cefec, Centro Espírita Luz e Verdade, são lugares que nos propiciam nos reconhecer e reconhecer aos outros também. E assim, caros ouvintes, eu agradeço a todos que estiveram comigo até esse momento e vou encerrar a nossa live de hoje com a mensagem de Meimei, psicografada por Chico Xavier. Então entendam que essa mensagem é a nossa oração final. E ela diz assim: ora em silêncio e confie em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. Desejo a todos uma liberdade espiritual, um encontro consigo mesmo e que futuramente nós estejamos juntos novamente. Um abraço cheio de carinho e de gratidão e que assim seja. Até a próxima. Boa noite.